Aleluia, glória a Deus, gente, aleluia, 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 glória ao Senhor, aleluia. Meu Deus, meu Deus. Tô entrando aqui rapidão, para não deixar de fazer hoje a nossa live, a nossa leitura aqui do Desafio 142 Dias. A gente está no meio do encontro insano aqui, tá insano aqui, tá extraordinário, tá incrível, mas tá insano, né? É uma programação bem intensa e eu falei, cara, eu tenho que arrumar um momento aqui no dia para poder entrar e fazer a live do Desafio 142 Dias da nossa leitura do dia. E aí o pessoal tá jantando agora e eu tô abrindo mão do meu jantar para poder estar aqui fazendo a nossa live do dia para não ficar sem cumprir, né? Nós temos programação daqui a pouco de novo, às 8 horas da noite, e aí eu tenho aqui um momento para estar aqui com vocês, para a gente poder dar continuidade para o nosso desafio. Hoje foi um dia incrível, que começou às 4 horas da manhã, às 4h42 da manhã a gente saiu daqui, fomos para o monte. Depois do, eu até fiz uma live lá no monte. Depois do monte a gente desceu, viemos andando 6 quilômetros até aqui a chácara. Aqueles que quiseram vir fazendo walk and pray, orando e andando 6 quilômetros, e foi incrível. E depois nós tivemos café com provérbios, tivemos ministração de manhã, tivemos agora à tarde outro momento especial, celebrando 21 anos que eu faço hoje, 21 anos que eu me reconciliei com o Senhor. 21 anos hoje fazem do meu encontro com Deus no dia 21 de setembro. E aí, mais uma vez, tivemos um bolo celebrando aí esses 21 anos. E depois eu vou postar mais coisas e compartilhar como está sendo, porque eu não estou tendo tempo. E o pessoal da mídia confisca meu celular para poder fazer vídeo, postar também. E tá uma bênção. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado por esse tempo incrível, obrigado pelo desafio 142 dias, porque estamos aqui permanecendo, perseverando. E obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito aqui no encontro insano, Deus, o primeiro encontro insano. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler então 2 Samuel capítulo 14, dando continuidade aí para o nosso desafio 142 dias. 2 Samuel capítulo 14. Conhecendo Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: Ora, finge que estás de luto, põe vestidos de luto, não te unjas com óleo e faze-te como uma mulher que há muitos dias está de luto por algum morto. Vai à presença do rei e fala-lhe estas palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei e, prostrando-se com o rosto em terra, fez-lhe uma reverência e disse: Salva-me, ó rei. Perguntou-lhe o rei: Que tens? Respondeu ela: Na verdade, sou viúva. O meu marido morreu. Tinha a tua serva 2 filhos, os quais brigaram no campo. Não havendo quem os apartasse, um feriu ao outro e o matou. Ora, toda a parentela se levantou contra a tua serva, dizendo: Dá-nos aquele que feriu seu irmão, para que o matemos pela vida de seu irmão, a quem ele matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a última brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem remanescente na terra. Disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu darei ordens a teu respeito. Disse a mulher tecoíta ao rei: A iniquidade, ó rei, meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e seja inculpável o rei e o seu trono. Respondeu o rei: Quem falar contra ti, traze-o a mim, e nunca mais te incomodará. Disse ela: Ora, lembre-se o rei do Senhor, o seu Deus, para que os vingadores do sangue não prossigam na destruição e não exterminem o meu filho. Disse ele: Tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nenhum cabelo de seu filho. Então disse a mulher: Permite que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor? Respondeu ele: Fala. Disse a mulher: Por que, pois, pensas tu tal coisa contra o povo de Deus? Falando o rei esta palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não podem ajuntar mais. Deus, porém, não tira a vida, mas cogita meios para que não fique banido dele o seu desterrado. E se agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Pensava a tua serva: falarei ao rei, porventura ele fará segundo a palavra da sua serva. Porventura o rei ouvirá para livrar a sua serva da mão do homem que a
que intenta exterminar da herança de Deus, tanto a mim como a meu filho? E agora diz a tua serva, seja a palavra do rei meu senhor, para o meu descanso, pois como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. O Senhor, o teu Deus, seja contigo. Então disse o rei à mulher, não me encubras o que eu te perguntar. Disse a mulher, fale o rei, meu senhor. Perguntou o rei, não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? Respondeu a mulher, tão certo como vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo que o rei, meu senhor, diz. Sim, Joabe, teu servo, é quem me deu ordem e foi ele quem pôs na boca da tua serva todas essas palavras. Para mudar a feição deste caso foi que o teu servo Joabe fez isso. Mas sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Disse o rei a Joabe, muito bem, farei o que pedes. Vai e faze voltar o jovem Absalão. Joabe prostrou-se com o rosto em terra e, fazendo uma reverência, abençoou o rei. Disse Joabe, hoje conheço teu servo, que achei graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Então levantou-se Joabe, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse, porém, o rei, torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Não havia em todo Israel homem tão admirado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Ao final de cada ano, Absalão cortava o cabelo, porque muito lhe pesava. O seu peso era de 200 siclos, segundo o peso real. Nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha. O nome da filha era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, sem ver a face do rei. Então mandou Absalão chamar Joabe para o enviar ao rei, mas Joabe não quis vir a ele. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ele não quis vir. Então disse aos seus servos, vede ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou e foi falar com Absalão em casa, e lhe perguntou, por que os teus servos puseram fogo ao pedaço de campo que é meu? Respondeu Absalão a Joabe, olha, enviei a ti dizendo, vem cá, para que te envie ao rei, e dizer-lhe, para que vim de Jesur? Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há em mim alguma culpa, que me mate. Assim Joabe foi ao rei e disse-lhe essas palavras. Então o rei chamou Absalão, e ele entrou à presença do rei e se prostrou com o rosto em terra diante do rei. E o rei beijou Absalão. Capítulo 15, 2 Samuel. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava ao lado do caminho da porta, e todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, Absalão chamava a si e lhe dizia, de que cidade és tu? Respondendo ele, de tal tribo de Israel é teu servo. Absalão lhe dizia, olha, a tua causa é boa e reta, mas não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava a ele para fazer-lhe reverência, ele estendia a mão, o pegava e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Então Absalão, mal intencionado, começou a conquistar ali o coração das pessoas, se passando como esse, né? Que é amigável com todo mundo, que atende todo mundo ali. Não porque era ele isso mesmo, mas porque ele queria ali parecer mais acessível, mais legal do que o rei Davi. Continuando o verso 7. Ao cabo de 4 anos, Absalão disse ao rei, deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor. Enquanto morava em Jesur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo, se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Disse-lhe o rei,
vai em paz. E ele levantou-se e foi para Hebrom. Enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, pois nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Giló, enquanto ele oferecia os seus sacrifícios. E a conspiração se fortificava e crescia em número, e o povo crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Veio um mensageiro a Davi e disse: o coração de todo Israel segue Absalão. Então disse Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos escapar de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio da espada. Disseram-lhe os servos do rei: os teus servos estão prontos para fazer tudo o que determinar o rei, nosso senhor. Saiu o rei com todos os da sua família, deixando, porém, 10 concubinas para guardarem o palácio. Tendo saído o rei com todo o povo, pararam em lugar distante. Todos os seus servos iam ao seu lado, mas todos os quereteus, todos os peleteus e todos os giteus, 600 homens que o seguiram de Gate, caminhavam adiante do rei. Disse o rei a Itai, o giteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei Absalão. Tu és estrangeiro e exilado, torna a teu lugar. Ontem vieste, te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta e leva contigo os teus irmãos, a misericórdia e a fidelidade sejam contigo. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei meu senhor, no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servo. Então disse Davi a Itai: vem e passa adiante. Assim passou Itai, o giteu, todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, enquanto todo o povo passava. O rei atravessou o vale do Cedron, e todo o povo caminhava na direção do deserto, na direção do deserto. Zadok, o sacerdote, também estava com eles, e todos os levitas que estavam com ele levavam a arca da aliança de Deus, puseram a arca de Deus no chão, e Abiatar ofereceu sacrifícios até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá, e me deixará ver a arca e a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, então estou pronto, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: não és tu vidente? Torna em paz para a cidade, e contigo também o teu filho Aimaas e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai, que me demorarei nos vales do deserto, até que tenha notícias vossas. Assim Zadok e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. Davi, porém, seguiu pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava com os pés descalços. Todo o povo que ia com ele tinha a cabeça coberta e subia chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão, pelo que disse Davi: ó Senhor, torna o conselho de Aitofel em loucura. Chegando Davi ao cume, onde se costumava adorar a Deus, Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com um manto rasgado e terra sobre a cabeça. Disse-lhe Davi: se fores comigo, serás para mim um peso. Se voltares para a cidade, porém, e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui antes servo de teu pai, assim agora serei teu servo, me ajudarás, dissipando então o conselho de Aitofel. Não estão ali contigo os sacerdotes Zadok e Abiatar? Portanto, tudo o que ouvires do palácio do rei, farás saber a esses sacerdotes.
Então estão também ali com eles os seus 2 filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles me mandareis notícias de todas as coisas que ouvirdes. Assim Uzai, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. 2 Samuel, capítulo 16. Tendo Davi passado um pouco além do cume, ali estavam Ziba, o moço de Mefibosete, ali estava, repetindo, verso 1, 2 Samuel 16, verso 1. Tendo Davi passado um pouco além do cume, ali estava Ziba, o moço de Mefibosete, esperando para encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 de frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isso? Respondeu Ziba: os jumentos são para a família do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para os cansados no deserto beberem. Então perguntou o rei: onde está o filho de teu senhor? Respondeu-lhe Ziba: ficou em Jerusalém, porque pensa: hoje os israelitas me restituirão o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: tudo o que pertencia a Mefibosete é teu. Disse Ziba: inclino-me humildemente e ache mercê aos teus olhos, ó rei meu senhor. Tendo o rei Davi chegado a Baurim, dali saiu um homem do clã da família de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi, e todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à direita e à esquerda do reino. Amaldiçoando-o, dizia Simei: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue derramado da família de Saul, em cujo lugar tens reinado. O Senhor entregou o reino na mão de Absalão, teu filho. Tu estás na desgraça, porque és homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu, porém, o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Se ele está amaldiçoando, porque o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem diria: por que assim fazes? Disse Davi a Abisai e a todos os seus servos: meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura tirar minha vida. Quanto mais ainda esse benjamita, deixai-o que a amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Porventura o Senhor olhará para a minha aflição e me pagará com bem a maldição deste dia. Prosseguiram o seu caminho Davi e os seus homens, também Simei, e ao longo do monte, em frente dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados ao seu destino e refrescaram-se ali. Aspas aqui, nesse episódio de Simei. Aqui a gente vê mais uma vez a confiança de Davi, no Senhor. Então aquele homem está amaldiçoando Davi, Davi está dizendo: se foi o Senhor que mandou ele fazer isso, ele poderia mandar matar como rei aquele cara, o Simei ali, aquele benjamita, mas ele estava confiando no Senhor, que o Senhor poderia estar fazendo aquilo ali. Então aqui é mais um exemplo de como Davi confiava no Senhor, apesar de que lá na frente, no final da vida de Davi, a gente vai ver que Davi depois vai mandar ali, de alguma forma, algo a respeito de Simei, mas talvez porque lá na frente ele entendeu que o Simei não era porque Deus estava mandando, enfim. Mas nesse momento aqui a gente vê essa confiança de Davi. Continuando o verso 15. Absalão e todos os homens de Israel vieram a Jerusalém, e Aitofel estava com ele. Chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, e Absalão disse-lhe: viva o rei, viva o rei. Absalão perguntou a Uzai: é esta a tua benevolência para com o teu amigo? Por que não foste com teu amigo? Respondeu Uzai a Absalão: não, mas aquele a quem o Senhor eleger, e todo este povo, e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. Além disso, a quem serviria eu? Não seria a seu filho, como servi a teu pai?
assim servirei a ti. Disse Absalão a Aitofel: dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Respondeu Aitofel: entra as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem o palácio. Então todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Portanto, estenderam para Absalão uma tenda no terraço, e entrou ele às concubinas de seu pai, à vista de todo o Israel. Ora, o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, assim para Davi como para Absalão. Que triste aqui esse episódio também. Mais uma vez, consequência ali ainda do pecado de Davi. Seu filho chegar ao ponto de se relacionar com as concubinas do seu pai ali, para afrontá-lo publicamente. Isso também como consequência, mais uma vez aqui, do pecado de Davi. 2 Samuel capítulo 17. Disse Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei, e perseguirei Davi esta noite. Irei sobre ele, pois está cansado e fraco de mãos. Eu o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele. Então ferirei só o rei. Farei tornar a ti todo o povo. Da morte do homem a quem procuras depende a volta de todos. Assim todo o povo estará em paz. Esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora a Uzai, o arquita, e ouçam também o que ele dirá. Chegando Uzai a Absalão, este lhe disse: desta maneira falou Aitofel: faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Disse mais Uzai: bem conheces o teu pai e os seus homens, que são valentes e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo roubada dos filhotes. Além do mais, teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Agora mesmo está escondido em alguma caverna ou em qualquer outro lugar. Caindo alguns dos teus homens no primeiro ataque, cada um que o ouvir dirá: houve derrota no povo que segue a Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como de leões, sem dúvida temerá, pois todo Israel sabe que teu pai é valoroso e que são valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo o Israel, desde Dan até Berseba, em multidão, como a areia do mar, e que tu, em pessoa, vás à peleja. Então iremos a ele em qualquer lugar em que se achar, e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. Ele não escapará, e nenhum dos homens que com ele estão, nem sequer um. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas para lá, e arrastaremos aquela cidade até o ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disseram Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o de Aitofel, pois assim o Senhor o ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para trazer o mal sobre Absalão. Disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel, mas assim e assim aconselhei eu. Agora mandai apressadamente avisar Davi, dizendo: não passes esta noite nos vales do deserto, mas passa sem falta ao outro lado, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja destruído. Estavam Jonatas e Aimaas junto à fonte de En-Rogel. Foi uma criada e lhes avisou, para que fossem e dissessem ao rei Davi, pois não podiam ser vistos entrar na cidade. Viu-os, porém, um moço e avisou a Absalão, pelo que ambos partiram apressadamente e entraram na casa de um homem em Baurim, o qual tinha no pátio da sua casa um moço para o qual desceram. A mulher desse homem tomou a tampa, colocou-a sobre a boca do poço e espalhou grãos triturados sobre ela. Assim nada se soube. Chegando os servos de Absalão àquela casa, perguntaram à mulher: onde estão Aimaas e Jonatas?
Respondeu-lhes a mulher: já passaram o val das águas, e havendo-os procurado, sem os achar, voltaram para Jerusalém. Depois que os homens partiram, os dois saíram do poço e foram anunciá-lo a Davi. Disseram: levantai-vos e passai depressa as águas. Assim e assim aconselhou contra vós Aitofel. Então levantou-se Davi e todo o povo que com ele estava e passaram o Jordão. Ao amanhecer, não faltava nenhum só que não tivesse passado o Jordão. Vendo Aitofel que não se havia seguido o seu conselho, selou o jumento e partiu. Foi para casa, para a sua cidade, pôs em ordem a sua casa e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Veio Davi a Maanaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todos os homens de Israel com ele. Absalão colocou Amasa em lugar de Joabe, sobre o exército. Era Amasa, filho de um homem cujo nome era Itra, o Ismaelita, que possuíra Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel e Absalão acamparam-se na terra de Gileade. Tendo Davi chegado a Maanaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, o Imaqui, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, tomaram camas, bacias, vasilhas de barros, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas e lentilhas, mel, manteiga, ovelhas e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem. Pois disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. 2 Samuel capítulo 18. Contou Davi o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, outro terço sob o comando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o comando de Itai, o giteu. Disse o rei ao povo: eu mesmo sairei convosco. O povo, porém, disse: não sairás se formos obrigados a fugir. Não se importarão conosco. Ainda que metade de nós morra, não se importarão. Mas tu vales por 10.000 de nós. Melhor te será que da cidade nos mande socorro. Respondeu-lhes o rei: o que bem parecer aos vossos olhos farei. Assim o rei se pôs ao lado da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. Deu ordem o rei a Joabe, e a Abisai e a Itai: tratai brandamente por amor de mim o jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali foi derrotado o povo de Israel diante dos servos de Davi. E naquele dia houve ali um grande morticínio de 20.000 homens. Estendeu-se a batalha por toda aquela região, e o bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada. Entrou-se Absalão por acaso... repetindo o verso 9. Encontrou-se Absalão por acaso com os servos de Davi. Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se a cabeça de Absalão no carvalho. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou, e o mulo que estava debaixo diante dele passou adiante. Vendo isso, um homem disse a Joabe: acabo de ver Absalão pendurado em um carvalho. Então disse Joabe ao homem: o quê? Tu o viste? Por que não derrubaste logo por terra? Então eu te teria dado 10 siclos de prata e um cinto. Respondeu, porém, aquele homem: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 siclos de prata, não levantaria a minha mão contra o filho do rei. Bem ouvimos que o rei deu ordem a ti, a Abisai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de tocar no jovem Absalão. Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Disse Joabe: não vou perder tempo assim contigo. E tomando 3 dardos, trespassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho.
Cercaram-no 10 jovens, que levaram as armas de Joabe, feriram a Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a trombeta, e o povo voltou de perseguir Israel, pois Joabe deteve o povo. Pegaram Absalão, lançaram-no numa grande cova no bosque, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Absalão, quando ainda vivia, tinha levantado para si uma coluna que está no vale do rei, pois pensava: não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até o dia de hoje se chama o Pilar de Absalão. Aspas aqui, que triste o final de Absalão. E Absalão fala aqui que ele não tem nenhum filho, mas o texto tinha dito que ele tinha filhos. Então, o que isso quer dizer, né? O que a gente entende aqui? Que, na verdade, aqui o comentário diz que uma alternativa é que seus filhos tenham morrido ainda jovens, né? Não são mencionados nas genealogias. Ou então que realmente ele não teve alguém para dar continuidade. Tinha filhos, mas seus filhos não seguiram ali, né, o seu caminho. Por isso que aqui diz que não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome, né? Então, um filho que pudesse conservar essa memória do seu nome. Ou, como diz aqui o comentário, também uma alternativa seria que seus filhos ainda tivessem morrido ainda jovens, né? Não são mencionados nas genealogias. Verso 19, continuando do capítulo 18 de 2 Samuel. Ora, disse Aimaas, filho de Zadok: deixa-me correr e anunciarei ao rei que o Senhor o livrou do poder de seus inimigos. Disse-lhe Joabe: tu não serás hoje o portador das novas. Outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe a um etíope: vai tu e dize ao rei o que viste. O etíope se inclinou diante de Joabe e saiu correndo. Insistiu Aimaas, filho de Zadok: seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Mas Joabe respondeu: por que correrias tu, meu filho? Não receberás nenhuma recompensa pelas notícias. Seja o que for, disse Aimaas, correrei. Disse-lhe Joabe: corre. Aimaas correu pelo caminho da planície e passou adiante do etíope. Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantando os olhos viu um homem que corria só. Gritou a sentinela e o disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, deve trazer boas notícias. E o mensageiro aproximava-se cada vez mais. Viu a sentinela outro homem que corria. Então gritou ao porteiro e disse: olha, lá vem outro homem correndo só. Disse o rei: também esse traz boas notícias. Disse a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Disse o rei: este é homem de bem e virá com boas novas. Então gritou Aimaas e disse ao rei: paz. Inclinou-se o rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, o teu Deus, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Aimaas: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim, teu servo, porém não sei o que era. Disse o rei: põe-te aqui ao lado. Ele se pôs ao lado e esperou. Nisso chegou o etíope e disse: ouve, Senhor meu rei, a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Perguntou o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: seja como aquele jovem, os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te fazerem mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Aqui Davi agiu em relação a Absalão como agiu em relação a Saul, né? Apesar de Saul persegui-lo, ele não queria a morte de Saul. Apesar de Absalão persegui-lo, ele não queria a morte de Absalão. 2 Samuel capítulo 19. Disseram a Joabe, o rei ainda chorando e lastimando-se por Absalão. Repetindo, verso 1.
Disseram a Joabe: o rei anda chorando e lastimando-se por Absalão. E a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque nesse dia o povo ouviu dizer: o rei está muito triste por causa de seu filho. Nesse dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como faz quando envergonhado foge da peleja. Estava o rei com o rosto coberto e clamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe no palácio do rei e disse: hoje envergonhastes a face de todos os seus servos, que livraram a tua vida, e a vida de teus filhos, e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas. Tu amas aos que te aborrecem, e aborreces aos que te amam. Hoje dás a entender que nada valem para ti capitães e servos. Entendo que se Absalão vivesse hoje e todos nós fôssemos mortos, estarias contente. Levanta-te agora, sai e fala ao coração de teus servos. Pelo Senhor te juro que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e o fizeram saber a todo o povo: o rei está assentado à porta. Todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Todo o povo em todas as tribos de Israel andava discutindo entre si, dizendo: o rei nos livrou das mãos de nossos inimigos. Foi ele que nos livrou das mãos dos filisteus. Mas agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, morreu na peleja. Portanto, por que vos calais e não fazeis voltar ao rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: dizei às autoridades de Judá: por que saireis vós os últimos repetindo, verso 11. Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: dizei às autoridades de Judá: por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para o seu palácio, visto que as palavras de todo Israel têm chegado aos ouvidos do rei? Vós sois meus irmãos, meu osso e minha carne. Por que seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? A Amasa direis: não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus, e outro tanto, se não fores comandante do exército diante de mim, para sempre em lugar de Joabe. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como se fosse o de um só homem. Mandaram dizer ao rei: volta com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão. Ora, Judá veio a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, seus 15 filhos e seus 20 servos com ele. Desceram apressadamente ao Jordão, onde estava o rei, e atravessaram o rio para ajudar a família do rei na travessia e fazer o que aprovesse a ele. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei. Ele disse: não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não o conserves, ó rei, no coração, pois eu, teu servo, deveras confesso que pequei, mas hoje sou o primeiro de toda a tribo de José a descer ao encontro do rei meu senhor. Então disse Abisai, filho de Zeruia: não morreria Simei por haver amaldiçoado o ungido do Senhor? Respondeu Davi: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Não sei eu que hoje sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu ao encontro do rei. Não tinha cuidado dos pés, nem feito a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Chegando ele a Jerusalém para encontrar-se com o rei, esse lhe perguntou: por que não foste comigo, Mefibosete? Respondeu ele: ó rei, meu senhor,
o meu servo me enganou. O teu servo dizia, selarei um jumento, montarei nele e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Além disso, ele falsamente acusou o teu servo diante do rei meu senhor. Mas o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que bem te parecer. Toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor. Mas puseste a teu servo entre os que comem à tua mesa. Portanto, que direito tenho de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei, por que falas ainda de teus negócios? Já decidi, tu e Ziba repartireis as terras. Disse Mefibosete ao rei, que ele fique com tudo, uma vez que o rei meu senhor já voltou em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para acompanhá-lo do outro lado do rio, acompanhá-lo ao outro lado do rio. Ora, Barzilai era muito velho, da idade de 80 anos. Ele tinha sustentado o rei quando este estava em Maanaim, pois era homem muito rico. Disse o rei a Barzilai, passa tu comigo e eu te sustentarei em Jerusalém. Barzilai, porém, disse ao rei, quantos serão os dias dos anos da minha vida para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto do que come e do que bebe? Poderia eu ainda ouvir a voz dos cantores e das cantoras? Por que seria o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei irá teu servo ainda um pouco mais além do Jordão, porque o rei me daria tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, para que eu morra na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e da minha mãe. Mas aqui está o teu servo Quimã. Passe ele com o rei meu senhor, e faze-lhe o bem que parecer aos teus olhos. Respondeu o rei, Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo o que me pedires te farei. Havendo todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai, e o abençoou, e Barzilai voltou para o seu lugar. Dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele. Todo o povo de Judá, com a metade do povo de Israel, conduziu o rei. Logo todos os homens de Israel vieram ao rei e lhe disseram, por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua família através do Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel, porque o rei é nosso parente. Por que vos irais por isso? Porventura comemos à custa do rei, ou nos deu algum presente? Responderam os homens de Israel aos homens de Judá, 10 partes temos no rei, e mais temos em Davi do que vós. Portanto, por que fizeste pouca conta de nós? Não foi a nossa palavra a primeira para tornar a trazer o nosso rei? Mas a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Aleluia! Vamos aqui então com o capítulo 20 para a gente completar a leitura de hoje e eu voltar ali correndo para o nosso encontro insano. 2 Samuel capítulo 20. Ora, achou-se ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse, não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um a sua tenda, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram a Seba, filho de Bicri. Mas os homens de Judá seguiram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Vindo Davi para o seu palácio em Jerusalém, pegou o rei as suas 10 concubinas que deixara para guardar o palácio e as pôs numa casa sob guarda. Ele as sustentava, mas não coabitou com elas, e estiveram assim confinadas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Davi não tinha um sossego, né? Foi Saul, foi Absalão, agora aqui esse tal desse Simei aqui que se levanta, né? Simei não, teve o Simei que ficava amaldiçoando ele, e agora tem o Bicri que se levanta também para poder ali levar Israel consigo, né? Davi não teve sossego, Davi era o tempo todo ali, né? Desafiador. 2 Samuel capítulo 20, verso 4.
Então disse o rei a Amasa: convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá, e apresenta-te aqui. Foi Amasa para convocar Judá, mas demorou-se além do tempo que o rei lhe tinha designado. Disse Davi a Abisai: mais mal agora nos fará Seba, filho de Bicri, do que Absalão. Toma os servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidade fortificadas e escape de nós. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os queteus, e os peleteus, e todos os valentes. Saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bicri. Chegando eles à pedra grande que está junto a Gibeon, Amasa veio ao seu encontro. Estava Joabe cingido nas suas vestes de guerra, e sobre ele um cinto, com a espada presa nos teus lombos, na sua bainha. Adiantando-se ela, a espada caiu na bainha. Disse Joabe a Amasa: vais bem, meu irmão? Então Joabe, com a mão direita, pegou da barba de Amasa para o beijar. Amasa não percebeu a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no ventre e lhe derramou por terra as entranhas. Não foi necessário feri-lo uma segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bicri. Porém, entre os moços de Joabe, parou junto de Amasa e disse: quem favorece a Joabe e quem é por Davi, siga a Joabe. Quem favorece a Joabe e quem é por Davi, siga a Joabe. Amasa se revolvia no seu sangue no meio do caminho, e viu aquele homem que todo o povo... Repetindo o verso 12. Amasa se revolvia no seu sangue no meio do caminho, e viu aquele homem que todo o povo parava. Percebendo que todo aquele que chegava a Amasa parava, removeu-o do caminho para o campo e lançou sobre ele o manto. Uma vez removido Amasa no caminho, todos os homens seguiram a Joabe para perseguirem a Seba, filho de Bicri. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca, e todos os beritas, ajuntando-se, também o seguiram. Vieram Joabe e os homens e o cercaram em Abel-Bet-Maaca, e levantaram contra a cidade um montão que chegava até o muro. E todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubá-lo. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, ouvi, dizei a Joabe: chega-te cá, para que eu te fale. Aproximando-se ele, perguntou à mulher: és tu Joabe? Respondeu ele: eu sou. Ela lhe disse: ouve as palavras da tua serva. Disse ele: ouço. Continuou ela: antigamente costumava-se dizer: peça-se conselho em Abel, e assim punha-se fim às questões. Somos os pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que me devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe: longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruíne. A coisa não é assim. Um só homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só esse, e me retirarei da cidade. Disse a mulher a Joabe: a cabeça dele te será lançada pelo muro. Então a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Assim tocou este a trombeta, e se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. Estava Joabe sobre todo o exército de Israel, Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e os peleteus, Adorão sobre os que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Seva era o escrivão. Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E Ira, o Jairita, era ministro de Davi. Aleluia, eu venci o desafio, consegui ler a porção de hoje aqui do desafio 142 dias, mesmo aqui na correria do Encontro Insano. Estamos aqui no Encontro Insano. E amanhã eu vou entrar, não no horário de domingo, que é 7h42 da manhã, mas no horário que é o horário de todos os dias, 5h42 da manhã, porque às 6h42 da manhã eu já tenho desafio
surpresa para a galera aqui do encontro às 6h42 da manhã, aqui no Encontro Insano. Então eu vou ter que ler com vocês às 6h42, porque depois 7h42 já entra programação e vai aí a parte da manhã toda amanhã, né? E até a tarde. Então, e à noite eu tenho um culto na CN Santa Maria, nossa igreja em Santa Maria. Então, corrido, vou entrar às 5h42 da manhã para a gente dar continuidade à nossa leitura aqui no desafio 142 dias. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.